O ponto 6, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, uma pessoa limpa de coração, Aleluia. limpo de coração, para você entender, quando aqueles homens que trabalham na mina, são mineiros, né? Não literalmente quem veio de Minas Gerais, mas são aqueles que trabalham na mina, que caçam pedras preciosas. Quando eles acham... Garimpeiro, né? Quando eles acham o ouro ele passa por um processo para depois ele ir para o desígnio que for dado. Seja uma joia, seja um vaso, seja, enfim, né? Uma pedra, né? Barras de ouro. Mas antes disso, ele passa pelo fogo, ele passa para ser purificado, porque quando ele ainda está... quando ele é achado, ainda pode ter vestígios de outros tipos de metais, né, de outros tipos de minério ali infiltrado junto àquele ouro. Então, uma pessoa limpa de coração é uma pessoa que ela já passou por esse fogo consumador, que deixou com que tirasse essas impurezas, tirasse outros ídolos, tirasse outras coisas, para que o teu coração fosse totalmente a Deus. Que a promessa é: os limpos de coração, bem-aventurados são, porque eles verão a Deus. Aleluia. Lá em Hebreus ele também fala que segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Então, para a gente ver a Deus, a gente precisa ser santo, a gente precisa ser separado, a gente precisa ser limpo do coração. Você ser limpo de coração é você não dividir o teu coração com nada, nem ninguém aqui nessa terra. É falar: não, vai ter culto, eu vou. Vai ter culto de mulher, eu vou. Vai ter culto das crianças, eu vou. Aleluia. Vai ter escola bíblica, eu vou. Aleluia. Sabe? Ah, mas eu podia ir para a praia, eu podia ir para a chácara, eu podia ir lá na igreja ver não sei quem, eu podia ficar em casa fazendo as minhas orações, ou eu podia fazer, sabe, tantas outras coisas. Quer dizer que às vezes a gente está idolatrando e não percebe. Está dando lugar para outros ídolos e a gente não percebe. Então a gente precisa examinar o nosso próprio coração para ver o que está tomando, né? Às vezes eu querendo tomar o lugar de Deus na nossa vida. Aí às vezes a gente... qual é o primeiro maior mandamento? Quem sabe me dizer? Antônia é minha aluna preferida, gente. Você não consegue ser mais rápido que ela. Não consegue, né, Antônia? Desculpa. Eu nem tomo um gole d'água, ela já responde. Eu pergunto para ver se eu engulo pelo menos um gole d'água, e ela já responde. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. E às vezes a gente não ama. A gente divide com a rede social, a gente divide com o futebol, a gente divide com a novela, a gente divide com outras pessoas, a gente divide com o trabalho, a gente divide com outros propósitos e não se dá conta. Porque pensa: não, mas eu preciso sim trabalhar, eu preciso fazer um curso, eu preciso ter um momento de lazer, eu preciso ter um momento de entretenimento, mas será que eu já fiz a minha parte para com Deus? Né? Já fiz a minha parte para com o Senhor? Porque imagina, se o meu marido chega final de semana, aí ele fala que vai sair com os amigos, que vai jogar bola, que vai fazer não sei o que, e deixa a esposa sozinha em casa. Né? Não leva para sair, não dá um presente, não conversa, não tem diálogo, quer dizer, e quer ir lá para os amigos. Isso também é uma traição. Né? Uma traição não é só ele ficar com outra mulher. De repente ele preferiu os amigos do que a esposa. Ele preferir o trabalho do que a família. E isso falando biblicamente. A Bíblia vê isso como traição, quando a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. Né? Esses dias o Carlos ministrando aqui, a gente foi até para casa ainda falando sobre o assunto, que ele pegou e ainda perguntou para a igreja, quem estava aqui lembra. Que ele falou assim: me corrija na pergunta, filho. Qual é a pergunta? Qual é o pecado, ou qual é a falha que as pessoas mais cometem? Qual é o maior pecado? Ou qual é o maior pecado? Qual o maior pecado seria que as pessoas mais cometem? Né? De uma forma geral. Qual seria o maior pecado? Não, mais cometido. O
pecado mais cometido, né? Não o maior, mas o mais cometido. Aí ele deu, né? O que Deus colocou no coração dele foi a oração. Eu falei, filho, aí a gente foi para casa, a gente estava indo a pé na época, e falando, né? Isso é você ter fome e sede de Deus. Você sair daqui e falando da palavra, lembrando da palavra, postar o versículo que falou na palavra, anotar a palavra, sabe? Ruminar a palavra, digerindo. E a gente foi indo falando, eu falei assim, filho, mas se a gente for ver pela Bíblia, né? O pecado que Deus mais abomina seria talvez a idolatria. Ele falou assim, mas a falta de não orar, e ele querendo se explicar e tudo. Eu falei, bom, a pessoa, ela não ora, por quê? Porque ela está adorando alguma outra coisa. Ela está adorando alguma outra coisa, ela está pondo o tempo dela para alguma outra coisa. Então, talvez, aí fica difícil a gente falar qual é o pecado que as pessoas mais cometem. Porque se ela não ora, é porque ela está idolatrando qualquer outra coisa. Está colocando outro momento, outra situação no lugar de Deus naquele momento. Quantos limpos de coração temos aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia, que assim seja, Senhor. Os pacificadores, ponto 7, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que promove a paz. Aleluia. Que evita a discussão. A Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor. Mas o pacificador, biblicamente falando, é aquele que reconcilia o homem com Deus. Sabe, levar aquela pessoa para mais perto de Deus. Não só através de um evangelismo, mas como eu disse, através do seu próprio testemunho, das suas próprias condutas, das suas atividades como cristão verdadeiro. Ponto 8, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantos aqui querem herdar o reino dos céus? Aleluia. Quantos aqui são perseguidos? Aleluia. Quantos aqui são perseguidos? Vocês são perseguidos? Vocês são perseguidos mesmo? Igual lá o povo do Afeganistão? Igual os muçulmanos lá, os terroristas, com o Estado Islâmico? O pessoal que vai pregar lá na Índia, na Ásia? Isso é perseguição. A Bíblia, quando ele fala aqui, até no último versículo, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando há perseguição por causa do nome do Senhor. Perseguição é a consequência dessas outras 7 que a gente estudou aqui. O mundo recebe isso com hostilidade. Não estamos sendo perseguidos, está havendo um romance na mídia com os evangélicos, com a política, e nós não podemos ser omissos. Sabe, nós não podemos compactuar com as coisas que pregam e que ditam lá fora. A gente não pode compactuar com coisas que acontecem às vezes do teu lado e você não fala nada, você compactua, você dá a mão, e fica dando tempo ao tempo para poder ir contra aquilo. Perseguição, como Jesus ele disse aqui, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então perseguição não é a pessoa querer puxar o teu tapete no serviço. Perseguição não é a pessoa querer, a pessoa que está com inveja, ou que faz a fofoca, ou que fica arrumando essas intriguinhas. Isso é intriguinha. É coisa quando a Bíblia fala, quando você se sujeita a Deus, resiste o diabo, ele foge de você. Quando você parar de dar trela para essas coisas, você vai ver onde que Deus vai te colocar. Mas a perseguição é quando a gente realmente desenvolve esse perfil de verdadeiro cristão. A gente é pobre de espírito, sabe? A gente chora, a gente é manso, sabe? A mansidão sobrenatural, tem fome e sede de justiça, é misericordioso, é pacificador. Uma pessoa de Deus, a tendência dela é incomodar as outras pessoas. Isso é ela ser perseguida. Aí você fala, pronto, agora deu tudo, agora eu tô, meu Deus. Porque se eu sou cristã, então a tendência é o quê? A gente pensar, todo mundo vai gostar de mim. Porque quem não quer uma pessoa mansa? Quem não quer uma pessoa legal? Olhar assim e falar, nossa, eu vejo Deus na tua vida, cara. Olha, sabe esse brilho no teu olho? Eu chego perto de você. Isso aí só vai sentir quem também é um escolhido de Deus. Quem é um predestinado. Quem já é escolhido do Senhor desde a fundação dos tempos.
Tem pessoas que são escolhidas por Deus e tem pessoas que não são escolhidas por Deus. As pessoas que não são escolhidos é os que vão querer vir contra nós. Então, de uma certa forma, a gente tem que incomodar. A gente precisa incomodar. Porque quando a gente não incomoda, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vai ter aquele sim, que realmente vai querer estar do teu lado, os que têm fome e sede de justiça, vai chegar e vai, ai pastora, eu quero conversar com a senhora, né? Olha ali está o texto, explica para mim. Ai sim, pastora, né? Vamos dar esse exemplo aqui, né? Qual o livro que a senhora lê, né? Qual o livro assim que a senhora me recomenda ler? Qual o livro da Bíblia que eu devo ler primeiro, né? Ai, eu posso ter uma aula particular, sabe? Tem aquela fome, aquela sede, mas tem outros que não vai querer não suportam ouvir tua voz, sabe? Não suportam a tua presença. Se você tá, ela não quer estar. Sabe? E por quê? Não é, é coisa do inimigo. Não, porque muitas das vezes não é o escolhido do Senhor. Só que isso não cabe a nós a medir e apontar e pensar. Porque quantas pessoas, né, já passou em frente de igreja e falou, né Graça? Esses crentes é doido, esses crentes é maluco. E fica gritando, e fica glória a Deus, e aleluia. Aí fica zombando, fica escarnecendo, porque no fundo quer estar aqui. Sabe, no fundo quer estar junto com a gente. Sabe, na hora propícia, Deus traz, né, Graça? Deus traz, porque é o escolhido. Então aquelas coisas chamam a atenção, porque tipo, eu acho que era para eu estar fazendo isso também. Aí eu não tô, aí incomoda. Porque igual fala, quando ele estava descansando, assistindo futebol, em vez de eu estar descansando também, fazendo alguma outra coisa, não. Né? O descanso dele me incomodava. Então por que eu não descansava também? Então a gente precisa, né, a gente cristão é andar na contramão desse mundo. As professoras dizem, não é isso, você fala, não é. Meu filho não vai assistir bruxaria, meu filho não vai participar de festa junina, não vai se vestir de coelhinho de Páscoa, porque não tem nada disso na Bíblia. Não, meu filho não tem carnaval gospel, não tem arraial gospel, não tem nada, meus filhos não vão, eu também não vou. Sabe? Aí nesse caso, se você tiver que debater, vai ter que debater, não é porque você não é manso. Hoje mesmo de manhã, a Graziele compartilhando comigo o negócio de Deuteronômio, e eu falando para ela, eu falei, esse dia eu também me deparei lá com Jesus, quando ele ia lá no templo, a Bíblia está lá bem escrito, dizendo que ele preparou um chicote para expulsar os cambistas. Um chicote, você imagina Jesus com um chicote na mão? Você imagina Jesus? Você consegue? Começa a imaginar um Jesus com um chicote na mão. Então ele não era manso? Não, ele agia com mansidão, na hora, eu acredito que ele não machucou ninguém, não bateu em ninguém, ele só chegou lá para... Tô de chicote aí. Imagina Jesus manso chegando assim. Eu tô de chicote, gente. Vocês param de vender coisa na casa do meu pai? Porque falou que aqui seria a casa de oração. O que vocês estão fazendo, gente? Tá errado. Vocês vão pro inferno. Não, eu imagino que ele chegou lá e fala que ele derrubava as bancas, caía as moedas, os animais fugiam. Então essas coisas que a gente tem que começar a ler, sabe? E tentar visualizar e pensar. Não que Jesus não era manso, mas ele sabia agir do jeito certo, na hora certa, dava as respostas, né? Como numa outra ocasião, os mestres das leis lá, as autoridades também chegam nele e falam, com que autoridade você faz isso? Aí ele fala, eu também vou te fazer uma pergunta. Com que autoridade João Batista batizava? Aí eles ficaram, bom, se a gente falar que aquilo vinha de Deus... Aí a gente vai estar dando razão para eles. Se a gente fala que é da carne, o povo vai vir contra nós. Aí eles falavam, então eu não sei. Não sei com que autoridade João Batista fazia aquilo. Ele falou, então também não vou falar. Também não vou falar com que autoridade eu faço essas coisas. Então Jesus ele sabia dar a resposta certa, na hora certa, sabe? Com sabedoria, com unção, porque ele